Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu vou dar prosseguimento à leitura do Catecismo. Eu parei na página 499, no número 1865, que fala a prolificação do pecado. O projeto cria propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou serem relacionados aos pecados capitais que a experiência cristã distinguiu. São João Cassiano e São Gregório Magno são chamados capitais porque geram outros pecados. Outros vícios. Eles são orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça e assídia. A tradição catequética lembra também que existem pecados que brandam ao céu o sangue de Abel, o pecado dos sodonitas, o clamor do povo oprimido no Egito, a queixa do estrangeiro, da viúva e do órfão, a injustiça quanto ao salariado, O pecado é um ato pessoal. Além disso, temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros, quando neles cooperamos, principalmente neles direta e involuntariamente, mandando, aconselhando, louvando ou aproveitando esses pecados, não os revelando ou não os impedindo quando a isso somos obrigados, protegendo os que fazem o mal. Assim, o pecado torna cúmplices uns dos outros, faz reinar entre eles a concupiscência, a violência e a injustiça. Os pecados originam-se em situações sociais e instituições contrárias à bondade divina. As estruturas do pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais. Induzem suas vítimas a cometer, por sua vez, o mal. Em sentido análogo, constitui um pecado social. Resumindo, Deus encerrou todos na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. O pecado é uma palavra ou um ato ou um desejo contrário à lei eterna. É uma ofensa a Deus, insurge-se contra Deus numa desobediência contrária à obediência de Cristo. O pecado é um ato contrário à razão, fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. A raiz de todos os pecados está no coração do homem. Sua espécie e sua gravidade são medidas principalmente segundo seu objeto. Escolher deliberadamente, isto é, sabendo e querendo uma coisa gravemente contrária à lei divina e ao fim último do homem, é cometer pecado mortal. Este destrói em nós a caridade, sem a qual é impossível a bem-aventurança eterna. Caso não haja arrependimento, o pecado mortal acarreta a morte eterna. O pecado venial constitui uma desordem moral reparável pela caridade, que ele deixa subsistir em nós. A repetição dos pecados, mesmo veniais, produz os vícios, entre os quais sobressaem os pecados capitais. Capítulo 2. É outro assunto já. Agora nós vamos falar da comunidade humana. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Essa vocação implica uma dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina. No entanto, concerne também ao conjunto da comunidade humana. Artigo 1. A pessoa e a sociedade. O caráter comunitário da vocação humana. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas
e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade e no amor. O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. A pessoa humana tem necessidade de vida social. Esta não constitui para ela um acréscimo, mas é uma exigência de sua natureza, mediante o intercâmbio com os outros, a reciprocidade do serviço e o diálogo com seus irmãos. O homem desenvolve das próprias virtualidades. Responde assim à sua vocação. Uma sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de maneira orgânica, por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. A Assembleia é ao mesmo tempo visível e espiritual. É uma sociedade perdura no tempo. Ela recolhe o passado e prepara para o futuro. Por ela, cada homem é constituído herdeiro, recebe talentos que enriquece sua identidade e com os quais deve produzir frutos. Cada justa razão deve cada qual dedicar-se às comunidades de que faz parte e respeitar as autoridades encarregadas do bem comum. Cada comunidade se define por seu fim e obedece, por consequente, às regras específicas. Mas a pessoa humana, e é dever ser princípio, sujeito e fim de todas as situações sociais. Certas sociedades, como a família e a comunidade civil, correspondem mais imediatamente à natureza do homem. São eles as necessárias, a fim de favorecer a participação do maior número possível de pessoas na vida social. É preciso encorajar a criação de associações e instituições de livre escolha, com fins econômicos, culturais, sociais, esportivos, recreativos, profissionais, políticos, tanto no âmbito interno das comunidades políticas como no plano mundial. Esta socialização exprime igualmente a tendência natural que impele os seres humanos a se associarem para atingir objetivos que ultrapassam as capacidades individuais, desenvolve as qualidades da pessoa, particularmente seu espírito de iniciativa e responsabilidade. Ajuda a garantir seus direitos. A socialização apresenta também perigos. Uma intervenção muito acentuada do Estado pode ameaçar a liberdade e a iniciativa pessoal. A doutrina da Igreja elaborou o chamado princípio de subsidiariedade. Segundo este princípio, uma sociedade de ordem superior não deve se interferir na vida interna de uma sociedade inferior, previndo-a de suas competências, mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar sua ação com a dos elementos que compõem a sociedade, tendo em vista o bem comum. Deus não quer reter só para si o exercício de todos os poderes. Confia a cada criatura as funções que esta é capaz de exercer, segundo as capacidades da própria natureza. Esse modo de governo deve ser imitado na vida social. O comportamento de Deus no governo do mundo, que demonstra tão grande consideração pela liberdade humana, devia inspirar a sabedoria dos que governam as comunidades humanas. Estes devem comportar-se como ministro da providência divina. O princípio da subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo, traça os limites da intervenção do Estado, tem em vida harmonizar as relações entre os indivíduos e a sociedade, tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional. A conversão e a sociedade. A sociedade é indispensável à realidade da vocação humana. Para alcançar o objetivo, é necessário que seja respeitada a justa hierarquia dos valores, que subordina as necessidades materiais e instintivas
as interiores e as espirituais. A convivência humana deve ser considerada como realidade eminentemente espiritual, intercomunicação de conhecimento à luz da verdade, exercício de direito e cumprimentos de deveres, incentivo e apelos aos bens morais, gozo comum do belo em todas as suas legítimas expressões, disponibilidade permanente para comunicar a outrem o melhor de si mesmo e aspirações comuns a um constante enriquecimento espiritual. Tais são os valores que devem animar e orientar a atividade cultural, a vida econômica, a organização social, os movimentos e os regimes políticos, a legislação e todas as outras expressões de vida social em contínua evolução. A inversão dos meios e dos fins que acaba por conferir valor do fim último, aquilo que não passa de meio para segui-lo, ou por considerar as pessoas como meros meios em vista de um fim, produz estruturas injustas, que torna árdua e praticamente impossível uma conduta cristã conforme mandamento do divino legislador. É preciso, então, apelar às capacidades espirituais e morais da pessoa e à exigência permanente de sua conversão interior, a fim de obter mudanças sociais que estejam realmente a seu serviço. A prioridade reconhecida à conversão do coração não elimina absolutamente, antes impõe a obrigação de tratar as instituições e as condições de vida, quando essas provocam o pecado, o saneamento conveniente, para que se conformem às normas da justiça e favoreçam o bem, em vez de colocar-lhes obstáculos. Vou parar, meus irmãos. Pegar o limão lá embaixo. Isso. Eu ia pedir para a empregada, mas... Ficou com medo da empregada. Pediu uma coisa, tirar uma frente.